Vou falar 15 frases e eu quero que você veja quantas delas se aplicam na tua vida. Se tu reconhecer 7 ou mais, então é sinal de que talvez você precisa de terapia. Essas frases elas representam esquemas mentais desadaptativos. E por isso que se tu reconhecer essas frases, é sinal de que a gente tem alguns padrões para modificar. A frase 1. Eu me sinto diferente das outras pessoas, como se eu não me encaixasse em lugar nenhum. Frase 2. Prefiro ficar sozinho a arriscar ser rejeitado ou julgado pelos outros. Frase 3. Eu tenho certeza que se as pessoas me conhecessem de verdade, não gostariam de mim. Frase 4. Fico extremamente nervoso em situações sociais e evito a maioria delas. Frase 5. Eu nunca tive um relacionamento duradouro ou satisfatório. Frase 6. Eu sinto que existe alguma coisa de errado em mim, fundamentalmente errado em mim, que as outras pessoas conseguem perceber. Frase 7. Eu passo a maior parte do tempo sozinho, mesmo quando eu poderia estar com outras pessoas. Frase 8. Tenho poucos ou nenhum amigo próximo que eu possa contar. Frase 9. Quando eu tô num grupo, geralmente eu fico quieto e eu espero que ninguém repare em mim. Frase 10. Eu acredito que eu sou chato, sem graça e que eu não tenho nada de legal para oferecer. Frase 11. Eu evito falar de mim porque tenho medo de ser julgado. Frase 12. Eu sinto inveja das pessoas que parecem se relacionar facilmente com os outros. Frase 13. Prefiro atividades que eu posso fazer sozinho do que ter que fazer com outras pessoas. Frase 14. Eu tenho medo que as pessoas descubram quem eu realmente sou por dentro. Frase 15. Eu sinto que eu estou destinado a ficar sozinho para sempre. Se você se reconheceu em 7 ou mais frases dessa, talvez a gente esteja lidando com um esquema de isolamento. Pode ser talvez que a gente esteja lidando até com um esquema de defectividade e vergonha, ou os dois. A gente tem uma playlist no canal de esquemas mentais que ali a gente também tem vários vídeos falando a respeito. Mas nesse vídeo a gente vai ver o que essas frases revelam sobre você. Primeiro é que a gente tem algumas feridas emocionais que não descrevem a tua personalidade, mas que elas se transformaram em padrões de comportamentos e de pensamentos. Então, olhando para cada frase, a frase 1, 2, 7, 9 e 13 dizem a respeito do esquema de isolamento. E quando a gente tem o esquema de isolamento, a gente se convenceu que é melhor ficar sozinho do que se machucar. Esse esquema de isolamento vem de uma infância onde a gente teve bullying, tivemos rejeição, um grupo que não aceitou muito bem, uma pessoa que passou por tantos conflitos ali em grupos, conflitos, não que ela teve conflito com as pessoas, mas ela não se encaixou de muitas formas e acabou interpretando pessoas como ameaça ou que ela era muito diferente de todo o grupo. Ou um dos pontos é a gente ter uma família onde os nossos pais eram de gerações muito diferentes, os pais mais velhos ou irmãos muito mais velhos, onde a gente não construiu nem esse pertencimento, essa identificação nem no nosso núcleo familiar. Pensando até, por exemplo, num bullying, imagina aquela criança que passou por essas situações, foi rejeitada pelo grupo, cansou às vezes de tentar uma interação e foi aprendendo que é melhor ficar sozinho, foi desenvolvendo inúmeros comportamentos para poder lidar com essa insegurança física, emocional, do apoio, do grupo. E se você respondeu sim para as questões 3, 6, 10, 11 e 14, você tem o esquema de desconfiança e abuso e acredita que tem algo de muito errado em você. Você desenvolveu o esquema de defectividade e vergonha e acredita que tem algo fundamentalmente errado em você. E aí não é que você tem uma baixa autoestima, mas você tem uma vergonha de si mesmo que chega a ser tóxica. Vamos entender um pouquinho a diferença. Uma baixa autoestima seria pensar, eu fiz algo errado. Agora, essa vergonha tóxica é pensar, eu sou errado. E aí vem de mensagens da nossa infância que não foram mensagens só passadas verbalmente, mas mensagens passadas pelo grupo, onde a gente, no início, ali quando nós somos crianças, nós temos a nossa percepção do grupo, se a gente é aceito ou não. E quando a gente não é aceito, nós vamos criando a nossa própria narrativa de nós mesmos. E existe uma narrativa de que você era estranho, esquisito, defeituoso, que você não era normal como as outras crianças. A gente tem um impacto significativo nos relacionamentos, porque a intimidade pode parecer perigoso e a gente acaba sabotando até as pessoas que tentam se aproximar. Aí a pessoa até tenta se aproximar e a outra cancela, inventa uma desculpa, fica distante, age de uma forma muito estranha, muito evitativa.
E no final das contas, ela acaba testando, essa pessoa testando até ela ser rejeitada, porque ela estava testando se ela seria ou não rejeitada. O que acontece assim na prática? A pessoa recebe uma mensagem e fica analisando, procurando evidências em cada palavra daquela mensagem, se a pessoa mentiu, se ela tem interesses obscuros, procurando, sei lá, pena, alguma coisa falsa na mensagem. E aí, para se proteger, a pessoa responde friamente. A gente também tem aquela crença autorrealizável, que a pessoa acredita que ela não tem condições de ter um relacionamento, que ela vai ser rejeitada e ela emite um comportamento mais frio, mais distante, mais indisponível, a pessoa realmente vai perdendo o interesse. E aí vem um ponto crucial, porque a gente tá falando, eu tenho medo de ser rejeitado, mas na verdade o medo é maior ainda, é medo de ser aceito, que ficar vulnerável a se abrir e de repente ser rejeitado por isso. Medo de se arriscar, de ser conhecido de verdade. E a gente pode entrar num ciclo bem complicado, que é quanto mais a gente se afasta das pessoas, mais a gente vai ficando sozinho, mais a gente vai ficando isolado, menos rede de amigos a gente tem, menos rede de apoio nós temos, menos memórias legais nós colecionamos. Cada dia fica mais difícil quebrar esse ciclo. Então a pessoa começa a evitar a situação ali, começa a evitar situações sociais, usa convite, evita eventos e acaba ficando em casa. As habilidades sociais da pessoa vão se atrofiando, a pessoa perde as habilidades de conversar, de ser extrovertido, até de ter assuntos atuais ali para conversar com as pessoas. Ela acaba perdendo essas habilidades. E aí vai ficando cada vez mais difícil ser espontâneo, ser natural, ser leve e de repente, vamos supor que a pessoa até vá se arriscar em um evento com pessoas depois de estar enferrujado. Aquela interação é tão enferrujada, é tão travada que fica essa marca, essa coisa de eu até fui, mas foi muito estranho. É bem comum isso acontecer. Foi muito estranho, tudo travado, as pessoas não falavam bem, não sabiam conversar. E aí a gente vai confirmando a nossa crença de que eu melhor ficar sozinho em casa, eu não sirvo para relacionamento, eu sou isolado, eu não sei me comunicar, as pessoas são isso, são aquilo, não vale a pena. E aí a gente vai usando essas relações ruins, esses contatos ruins para se isolar cada vez mais. Aí a tua solidão vira praticamente uma identidade. Então é bem perigoso, né, se a gente não faz nada para mudar isso, porque relacionamentos podem ser sabotados, amigos, histórias de amizades podem ser sabotadas ao longo dessa história. E a pessoa pode começar como tímida, se achando tímida, e depois se isolar, depois virar, né, um termo super leigo, mas antissocial, e depois virar uma pessoa completamente solitária, que não construiu relações com outras pessoas. Então é complicado eu te falar que é fácil romper esses ciclos, porque não é. Ele é um esquema onde a gente perde muitas oportunidades de conseguir reforçar uma situação diferente. Um exemplo, esquema de abandono. A pessoa está em contato com outras pessoas, ela tem muita possibilidade de ser reforçado em áreas diferentes, receber conselhos de outras pessoas, até de conhecer parceiros diferentes, parceiros que não colaborem com aquele esquema de abandono que faz a gente buscar pessoas indisponíveis. Quando a gente tem um esquema de isolamento, a gente perde um monte de situações que poderiam nos ajudar a construir toda uma ideia diferente, conexões diferentes, a gente vai perdendo essas oportunidades. Então vai ser também uma pessoa bastante resistente a essas mudanças, com muitas crenças de que nada funciona, de que nada vale a pena, de que as pessoas são isso, são assado, é melhor ficar em casa. Às vezes a pessoa vai, né, se arriscar em situações e acontece todo aquele movimento que a gente comentou no início ali do vídeo, né, no ciclo que acontece. Então esse movimento sozinho é difícil fazer. Às vezes o acompanhamento é muito interessante. E até o próprio profissional, é legal que tu tenha um profissional que seja afetuoso, carinhoso, tenha paciência, não desista de você, entenda esse processo. E obviamente, né, os psicólogos eles têm essa margem, assim, mas tenha esse cuidado de estar com um psicólogo que te promova esse sentimento. Eu sei que quando a gente pensa no próprio esquema, e é comum, né, fazer, por exemplo, tô em terapia, a gente fazer os prós e os contras. Não é exatamente esse nome, tá, que a gente dá em terapia, mas quando a gente vê um esquema juntos, a gente faz um questionário, vê os esquemas e a gente começa a levantar o que eu ganho, o que eu perco com esse esquema. E a pessoa, ela ganha
muito alívio, muita evitação de sentimentos ruins, evitação de se arriscar em relações, evitação de comprovar crenças ruins sobre ela mesma, sobre os outros. Então a gente vai ganhando uma proteção, a gente vai vivendo num casulo que a longo prazo é complicado, porque a gente não vai conseguir se colocar, enxergar a vida mais colorida, ter oportunidade de fazer conexões, e às vezes a gente tá tão no casulo que pode ter gente nesse vídeo que diga que não quer fazer isso. Só que, poxa, talvez tu queira um relacionamento em algum momento, tu acredita que até pro teu trabalho, às vezes, ter amigos, ter pessoas e colegas de trabalho que tu tem uma maior afinidade vai ser importante. Talvez tu entenda que ter relacionamentos íntimos é interessante no momento da tua vida, proporcionar relacionamentos com profundidade, relações que vocês sintam mais a conexão. Talvez seja um momento ali de romper com esse casulo. E eu sei, precisa de muita coragem. Meu nome é Júlia Von Wurb, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Se tu tens interesse de fazer terapia, aqui embaixo tem os meus dados, as minhas redes sociais. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.